Então a gente falou, bom, tem um investimento alto quando a gente fala de trazer um influenciador, de fazer, né, uma produção maior ali, a gente tem um investimento. Será que a gente não deveria fazer algo um pouquinho menor, né? Colocar menos esforço, talvez, aqui, para testar formatos diferentes. E foi um pouco aí que a gente começou a entender um pouco mais o nosso público. Por que eu vou comprar agora durante a live e não amanhã, né? O que eu vou fazer ali para o consumidor sentir que tem um benefício extra? Muitas vezes são alavancas, né? Então, dependendo da live, a gente, né, tem muitas vezes cupom de desconto ali, que, né, tá ativo durante a live. Então, né, que ajuda o consumidor ali a ter uma compra um pouco mais atrativa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Over the Cash, o podcast que traz gestores e líderes que estão fazendo a diferença no Brasil usando inovação. Meu nome é Guilherme, eu sou Head de Novos Negócios aqui na NetShowme, e para quem não sabe, a NetShowme é uma empresa de soluções em streaming voltado para o público B2B. Bom, hoje eu tô com uma convidada super especial aqui, que eu não vou apresentá-la, vou deixar para ela fazer isso, que é a Júlia Varejão. Ju, seja bem-vinda. Oi, Gui, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Me apresentando, meu nome é Júlia, eu sou gerente de novos negócios do e-commerce Monomarcas no Grupo Boticário. Contando um pouquinho aqui, né, sobre mim, eu sou formada em economia, com passagem por consultoria, área financeira, projetos, produtos digitais, e hoje estou tô atuando nessa gerência aqui de novos negócios, onde a gente fala de 7 marcas aqui dentro do grupo. Então, O Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice, Vult, We, Dr. Jones e Trust, que são as marcas aqui dentro do nosso e-commerce. Para quem não conhece tanto a área de novos negócios, né, e principalmente dentro do grupo, Novos Negócios atua olhando para as principais alavancas de venda, né, as novas alavancas aqui, que a gente entende que tem potencial, que a gente tem que acelerar, né, e a minha área aqui, eu tenho todo um time super bom e competente aqui para olhar para esse tema, e uma das nossas alavancas é social commerce, aqui dentro do grupo, né, e social commerce, um dos grandes pilares é live commerce, então, que é um pouquinho do que a gente vai conversar aqui hoje, né, e é um pilar super importante para a gente avançar e acelerar aqui dentro do grupo. Boa, acho que a Ju já deu um excelente contexto do que a gente vai falar hoje aqui no podcast, que é sobre live commerce, live shop, enfim, cada um chama de um jeito. E até para dar um contexto para quem está começando, para quem não sabe o que é isso, live commerce nada mais é do que uma estratégia de varejo, de venda no digital, que envolve tanto o e-commerce como a transmissão ao vivo, trazendo bastante interatividade para essa dinâmica de venda ali, né, Ju? Eu não sei se você tem alguma coisa a pensa diferente ou tem uma coisa para trazer quanto a isso. Não, perfeito, Gui. Acho que se eu fosse complementar, acho que é muito sobre trazer um conteúdo, né, para os consumidores. Perfeito. E que esse conteúdo ao vivo, né, com engajamento, atrai o consumidor, levando ali até o e-commerce, né? Então, no final do dia, a gente está fazendo uma conexão entre redes sociais, vendas pelo e-commerce ali através de um conteúdo um pouquinho diferente, né? Um formato um pouco diferente. Perfeito. A gente brinca aqui que no live commerce a gente acaba unindo o melhor de alguns mundos, que é o do e-commerce, junto com da própria experiência física ali, né? Acho que une justamente isso, trazendo essa humanização ali para venda. Acho que é legal trazer alguns números, até para o pessoal que está em casa escutando a gente, ter noção do tamanho que é esse mercado lá fora e, enfim, a gente vai discutir aqui um pouco de como isso está se desenvolvendo no Brasil. Mas só para vocês terem noção, na China, a ideia é que em 2025 esse mercado vai valer mais do que 600 bilhões de dólares, tá? E aí algumas projeções dos Estados Unidos, a gente está falando de 68 bi, e Brasil 11 bi, sempre de dólar, aqui falando, em 2025, tá? Então é um mercado, sim, que está crescendo, é um mercado que lá fora já é muito grande, né, Ju? E acho que por isso que justifica a gente estar aqui hoje discutindo isso, e tantas pessoas procurando também falar sobre o tema. Para a gente fazer começar aqui de fato, né, esquentando um pouco o tema, acho que a ideia é a gente responder algumas coisas que a gente escuta bastante aqui, alguns mitos, que é se o live commerce de fato vai dar certo ou não no Brasil. Acho que o que eu mais escuto aqui é isso. Não, lá na China dá certo, mas é muito diferente. No Brasil não vai dar certo, não deu até agora. Não quero que você responda ainda. Vamos conversar. Mas a ideia aqui hoje é a gente responder isso até o final dessa transmissão aqui, tá bom?
Ju, me conta um pouquinho de como começou isso dentro do grupo Boticário. Eu sei que você tá desde o início de quando começou essa alavanca aí do live commerce. Então conta pra gente, eu sei que muita coisa mudou. Hoje, se não me engano, vocês estão usando em várias frentes, tanto no e-com, que é o que você tá à frente, mas também em franquias, em venda direta, enfim. Me conta um pouquinho. Perfeito, Gui, vamos lá. Então, acho que assim, a gente começou a olhar para esse tema quando ainda era uma tendência de mercado, né? Quando a gente falava assim, live é um tema que a gente precisa acompanhar, que a gente precisa estar antenado, porque como você muito bem disse, ali começou, né, mais a fundo ali na China, começou a se consolidar. E nós, como área de novos negócios, a gente acompanha essas tendências, né? Acompanha as dores do consumidor e entende o que a gente pode trazer aqui de novas alavancas para juntar essas duas coisas, né? E trazer soluções mais diferenciadoras. Então, há um pouquinho mais de 2 anos, a gente começou a estudar esse tema ali dentro do grupo. Era a pandemia ainda? Já estava no finalzinho ali da pandemia, né? A gente já estava um pouquinho mais... o e-commerce já tinha ali dado uma alavancada, né? Mas a gente ainda estava olhando aqui um pouco mais para o futuro do e-com. E estudando, olhando para fora, olhando para, né, benchmarkings que a gente faz ali o tempo inteiro, a gente entendeu que era um tema que a gente precisava começar a testar. Então, precisava entender, tem esse potencial mesmo, né, que a gente tá lendo, que parece ter, né, esse crescimento todo. Então, a gente começou, e acho que o desenho inicial foi, vamos testar. Vamos entender o que tá acontecendo aqui, vamos entender se para as nossas marcas faz sentido. Então, a gente fez um desenho... Vamos fazer primeiro uma live ali, vamos chamar um influenciador, né? Porque muito quando a gente fala de live, eu acho que a gente atrela automaticamente ao influenciador. Vamos fazer uma produção, né? Junto ali com alguns parceiros, pra gente conseguir transmitir, fazer uma produção de super qualidade, num lugar presencial e tudo mais. E acho que, assim, o primeiro resultado foi... A gente não teve muito engajamento. A gente não teve um resultado ali financeiro, logo de cara, atrelado à live. Vocês fizeram essa... No começo era mais voltado pro social ali, pra Instagram? Onde que foi isso? A gente começou focando em transmitir em redes sociais, né? Redes sociais da marca. E aí, para entender exatamente como é que ia, né, fluir tudo isso. E aí, a gente começou a entender ali, através dos testes, que os primeiros, né, que nem eu comentei, não foram logo de cara ali com, digamos assim, a métrica de sucesso, talvez, que a gente esperava, que a gente precisava testar, talvez, alguns outros formatos. Então, a gente falou, bom, tem um investimento alto quando a gente fala de trazer um influenciador, de fazer, né, uma produção maior ali, a gente tem um investimento. Será que a gente não deveria fazer algo um pouquinho menor, né, colocar menos esforço, talvez, aqui, para testar formatos diferentes? E foi um pouco aí que a gente começou a entender um pouco mais o nosso público. Então, a gente começou a fazer algumas lives remotas, que não necessariamente precisavam de um local presencial, onde o próprio, né, autor ali, né, que a gente fala que a gente tem alguns autores durante a live, fazia na própria casa, então a gente não precisava de um espaço físico para isso, a gente conseguia fazer uma comunicação remota. Então, testando esse formato da live remota, a gente entendeu ali que não necessariamente você precisa de um grande influenciador, né, com um grande nome atrelado para fazer uma live. Então, você pode usar outros tipos de autores, como experts, às vezes parceiros que conhecem muito daquela categoria, né, daquele produto que você está falando. E além do formato remoto, né, presencial, também entender um pouquinho do qual que é o objetivo daquela live. Então, a gente começou a entender que tem live que a gente quer falar mais sobre lançamento, tem live que a gente quer falar mais sobre promoção, que é dar dicas, né? Como é que usa esse produto, qual que é o melhor formato. Então, a gente começou a testar ali diferentes formas e foi aí que a gente começou a entender um pouco mais e ir, né, adaptando um pouquinho mais ao público que a gente tinha. Então, a gente começou a ver alguns resultados, a descartar alguns formatos e entender que alguns formatos faziam mais sentido para alguns momentos e para alguns objetivos. E não necessariamente um formato ali fechadinho, né, com um influenciador e tudo mais. Então, acho que um ponto muito legal foi testar e acompanhar. E ir acompanhando ali, mudando a rota, né, trazendo outras frentes novas. Então, foi muito do que a gente construiu ali desde o comecinho e que foi se consolidando um pouco do como a gente tá no formato hoje, né? Que foi o que eu comentei ali, da gente migrar um pouco entre diferentes objetivos de live. Não, muito legal isso que você trouxe, porque a gente recebe muitos clientes aqui com essa ansiedade, achando que vai ter um mega resultado na primeira live. E aí eu me sinto na obrigação de ser a pessoa chata e falar assim, olha, vai para essa primeira live não esperando ter um excelente resultado, né? Se você tiver, ótimo, uma surpresa boa, mas a gente sabe que precisa ter essa maturidade de entender melhor o público, quais são os formatos, que acho que você trouxe muito, né? Se eu entendi bem, vocês começaram num formato que eu acho que até é o padrão, que o pessoal geralmente pensa que eu vou para rede social, vou trazer um mega influenciador e ele vai me trazer público e eu vou ter um mega resultado com isso.
E aí acaba muitas vezes gastando o dinheiro e não se pagando ali, não gerando ROI aquela operação, né? Então, muito legal isso que você trouxe, que vocês começaram de um jeito, foram entendendo e traçando outros caminhos ali junto com essa estratégia, diferentes influenciadores, etc, né? Perfeito. Hoje vocês estão usando não só o social, mas também vocês estão fazendo live dentro do e-commerce de vocês, né? Isso, a gente usa muito a estratégia complementar, assim, né? Então, a gente, né, coloca a live tanto nas redes sociais, que a gente tem da marca, quanto também dentro do próprio e-commerce. Então, com isso, a gente consegue atrair públicos diferentes, né? Muitas vezes até o próprio público que tá navegando no e-commerce, tem interesse, quer conhecer mais ali, né? Dependendo do tema que a gente for falar, de um lançamento, de um produto. E também o público que tá ali na rede social, que fica sabendo que muitas vezes é um público que ainda não comprou, né? Então, tá começando ali a conhecer um pouquinho mais. A gente usa as duas estratégias. A gente acredita que elas são complementares, porque você tem volumes diferentes, né, de pessoas em cada uma delas, e também conversões diferentes, né? Quem tá no e-commerce já tem uma propensão muito maior ali a ter o interesse, né? Quem tá na rede social, você tem que trazer um gatilho ali, né, pra pessoa se interessar e entender que faz sentido fazer uma compra, né? Total, eu acho que é menos a gente pensar em como tirar as pessoas do lugar que elas já estão, e sim estar em todos esses lugares que elas já estão lá. Estão na rede social, no Instagram, ou estão no e-commerce. Cada uma vai estar num momento diferente de compra, com um objetivo diferente, mas acho que é super importante a marca em si, né? Estar pulverizada nela e atingindo todos esses públicos, que eu acho que é um pouco do que vocês estão fazendo. Exatamente. Né? Então, eu tô no Instagram, mas ao mesmo tempo eu também tô ali no e-commerce. Não só falando de Instagram, né? Mas falando de social no geral. Acho que a ideia é um pouquinho essa. Exato. Né? Acho que é sobre estar presente onde o consumidor está presente, né? E não necessariamente você forçar o consumidor a migrar de um lado para o outro, né? Ou mudar ali o comportamento dele, que já acontece naturalmente, né? Então, a gente acaba usando essa estratégia, que também não necessariamente é o que todas as marcas, né, acabam seguindo aqui. Sim. Mas foi muito do que a gente entendeu que está fazendo sentido, né, pro nosso público. Que legal. Entrando um pouco mais na estratégia, viu? Que a gente já começou aqui a esquentar um pouquinho. E até a gente falou dessa questão da audiência de vocês, né? Do cliente estar em vários lugares. Eu sei que o Boticário tem uma estratégia muito forte de franquias, que tem esse físico muito forte também, né? E aí eu queria entender como que vocês estão trabalhando esses diferentes canais, né? Eu tenho o e-commerce, eu tenho o live commerce atrelado a isso, eu tenho a franquia que está lá na ponta também, tendo contato direto. Como que vocês amarraram tudo isso juntos? Perfeito. Acho que no final, a gente acaba tendo uma conexão entre todos os canais, quando a gente fala das nossas marcas, né? Acho que principalmente quando a gente pensa em O Boticário. E aí, acho que a gente tem 2 pontos aqui que a gente acaba usando bastante. Acho que primeiro as nossas lojas são locais onde a gente pode usar para fazer uma live. Então, acho que esse é um ponto super interessante também que a gente usa, né, da fortaleza de ter uma loja, de você poder trazer a sua marca ali dentro, né, e ainda num contexto onde você divulga a loja. Então, isso também atrai consumidores, né, para dentro da loja. E tem um segundo ponto que a gente usa muito, que são as alavancas, né, de negócio aqui para o consumidor. Falar, putz, por que eu vou comprar agora durante a live e não amanhã, né? O que eu vou fazer ali para o consumidor sentir que tem um benefício extra? Muitas vezes são alavancas, né? Então, dependendo da live, a gente, né, tem muitas vezes cupom de desconto ali, que, né, tá ativo durante a live. Então, né, que ajuda o consumidor ali a ter uma compra um pouco mais atrativa. Muitas vezes a gente usa uma fortaleza do grupo, que é o clique retire, né? Que a gente tem, o consumidor tem a opção de comprar um produto no e-commerce, mas ele pode retirar na loja. Então, ele consegue reduzir, né, o prazo de entrega ali, que muitas vezes é um ponto ali crucial, né? Às vezes eu preciso de um produto para daqui 2 dias, não necessariamente se vai chegar na minha casa eu vou ter esse produto, né, num prazo tão rápido. Então, o clique retire é uma opção. Então, a gente usa muito isso na live também, né, como uma alavanca aqui para aproveitar, né, esse momento para fazer uma compra no e-commerce, mas poder retirar numa loja perto ali da conveniência do consumidor também. Então, são pontos de atratividade ali que também podem encaixar de acordo com a necessidade que o consumidor tem. E eu acho que um ponto que vale trazer é um pouquinho dos pilares que a gente usa, né, na live. Então, a gente fala bastante de 3 pilares, que basicamente envolvem a estratégia de fazer uma live e-commerce, né?
O primeiro pilar é o pilar da humanização. Então, quem trabalha com canal digital, né, aqui sabe um pouquinho do que eu tô falando. Muitas vezes você tem muita dificuldade de, "Putz, como é que eu vou mostrar esse produto, né? Como é que a pessoa vai saber como é que é esse produto só no formato digital?" Muitas vezes a foto, a descrição, né, elas são muito boas, mas elas não são suficientes para passar tudo aquilo que você tem sobre o produto. Então, a live pode ser um caminho de humanizar esse produto, né? Mostrar qual que é a textura, qual que é o benefício, como é que eu uso, qual que é o tamanho, né, comparando aqui. Então, é um formato de conteúdo que você usa muito para trazer essa humanização para o canal digital. Então, acho que esse é um pilar que é muito usado em live, a gente traz muito isso aqui também dentro do grupo. Acho que traz um pouco daquilo que a gente falou no começo, de estar ali entre os benefícios da loja física e do e-commerce, que é geralmente um pouco mais frio, né? Então, a gente está ali no meio, a gente consegue estabelecer um meio termo bem bacana ali de humanização, Perfeito. de escala, de dados, usando o live commerce. Você usa um pouquinho dos dois mundos ali, né? Para gerar um benefício, né, ali pro consumidor. Tem um segundo ponto, que eu acho que é a urgência de compra, que é um pouquinho do que eu tava falando ali das alavancas, né? Então, por que o consumidor que tá assistindo a live, né, vai comprar naquele momento e não daqui 2, 3 dias, né? Então, muitas vezes a gente usa alguns gatilhos, né? Então, que nem eu falei do cupom de desconto, da alavanca do Clique Retire, ou às vezes até algum produto ali que a gente tá lançando naquele momento, né? Então, a gente pode mostrar pro consumidor para ele aproveitar ali, né, as ofertas. Então, tem um pouquinho dessa urgência de compra que a live e-commerce traz, né? Naquele momento da live, o que você tá oferecendo de diferencial. E tem um terceiro ponto, que eu acho que é super importante, que é a questão da frequência. Então, um aprendizado, inclusive, ali no começo dos nossos testes foi, a gente começou uma live, né? E aí, lógico, para estruturar toda a live, você tem que ter um tempo, você tem que ter uma estrutura. Então, a segunda live que a gente fez foi no outro mês, né? E a gente espaçava, e conforme a gente não tinha resultado, até, né, dá uma desmotivada ali. Sim, é só, nossa, vou fazer menos ainda. Exato. Então, e um dos pontos que a gente acaba trazendo aqui, que foi o aprendizado, na verdade é o contrário. Quanto mais frequência a gente traz aqui nas lives, né? Então, traz um formatinho frequente para o consumidor, ele sabe que vai ter a live. Então, quem acompanha, quem conhece a marca, vai estar ali esperando, né? Vai saber que vai ter uma live ali numa sequência, né? Então, isso gera também tem uma oportunidade, então vou assistir a live para ver se tem alguma coisa que eu não conheço, né? E o consumidor vai se acostumando com essa ideia e essa frequência também vai gerando novos gatilhos, né? Ali pro consumidor poder aproveitar. É uma fase de educação, literalmente, da audiência, do cliente, de vocês entender que é mais um canal onde ele vai ter algum benefício por fazer aquela compra ali. Perfeito, né? É mais um contato com a marca, né? Também. E eu vejo que tem muitas pessoas que têm até um medo. Tipo assim, mas aí eu vou educar o meu consumidor a esperar a live para esperar uma promoção, um benefício. E assim, eu não sei qual que é a sua opinião, mas eu não vejo problema nisso. Né? Todo mundo, na verdade, tá sempre procurando um melhor momento para comprar, uma promoção, um cupom, um frete grátis, alguma coisa. Isso já é meio que padrão no mercado, né? E acho que você dá essa possibilidade de ter mais um canal do cliente experimentar, por mais que ele vá, não, eu vou esperar a live só para ter um cupom, etc. Mas ele acaba, por exemplo, como você falou do Clique Retire, ele espera a live para pegar uma promoção, alguma coisa, mas ele usa o Clique Retira e ele chega na loja e faz outras compras, né? Então, acho que é como enxergar, dar talvez um zoom out nisso, e não ficar muito atrelado, mas aí meu consumidor vai esperar a live para ter uma promoção ou não, mas enxergar o todo ali, né? O impacto que isso está tendo numa estratégia maior. Perfeito. Acho que aqui tem 2 pontos, assim, que eu traria complementando, né? Acho que o primeiro o e-commerce, o canal em si, ele é um pouco sobre, muitas vezes, a oferta, a promoção, o cupom de desconto, né? Então, isso já é um pouco intrínseco ali, que nem você falou, do consumidor, às vezes, procurar, né? Ver se tem algum cupom, primeira compra, né? Então, quero ali uma atratividade. Entrar ali, colocar cupom Boticário, por exemplo, e ficar procurando no Google se tem algum cupom ali aberto. O consumidor já tem um pouquinho, né, desse perfil. Então, acho que tem esse ponto aqui que a gente não tá fazendo nada de muito diferente do que já acontece ali, né? No dia a dia do próprio canal. E tem um segundo ponto que eu acho que é a gente também não criar essa dependência do consumidor em relação à oferta. Então, a live, ela é muito mais do que só oferta. Perfeito. Ela é muito mais do que só ter um cupom de desconto. Então, tem live, sim, que a gente tem cupom de desconto, mas tem live que a gente tá focado em mostrar um lançamento, em trazer pro
pro consumidor, né, ali, logo no começo do lançamento, quais são os benefícios daquele produto, quais são dicas, né, de como usar, qual que é a melhor forma de passar essa maquiagem, né? Qual que é o jeito melhor aqui que, né, ressalta a pele, né? Então, acho que tem outras frentes aqui, por isso que quando eu falo da live, ela tem as 3 estratégias. Ela tem a estratégia da humanização, tem a estratégia da urgência ali, né, de comprar naquele momento, e tem a estratégia da frequência. Não é só a urgência de compra, né? Então, eu acho que é muito sobre atrelar essas 3 coisas ao mesmo tempo e garantir que, né, isso tá combinando e que também você não tá gerando essa dependência necessariamente ali do, né, do desconto ou da alavanca. Sim. Vocês têm trabalhado uma parte mais de interativa, assim, na live? Porque é o que a gente vem estudando muito aqui também, que o público não quer só, por exemplo, saber... A gente chama de hard sell aqui, que é o cupom, o desconto, etc. Mas, principalmente o público brasileiro, ele gosta muito dessa interatividade, de repente participar de uma coisa que tem um jogo ou uma dinâmica ali diferente para liberar um produto ou um brinde ou alguma coisa assim, de responder pergunta, né, muito no chat ali e ter, putz, eu tenho um influencer ali, ou um cara que entende muito sobre o tema, respondendo a Ju, que tá com uma dúvida, né. Não sei o quanto vocês estão usando já isso de estratégia e se isso vem trazendo resultado para dentro da live de vocês. Super. A gente usa bastante e, inclusive, é um dos pontos que a gente vê que gera mais engajamento ainda. Então, Perfeito. quando o consumidor coloca a dúvida dele, a gente responde ali durante a live, né? O influenciador comenta, porque ele tá ali acompanhando, né? A gente vai direcionando, obviamente, mas ele tá acompanhando. Gera ainda mais perguntas, gera ainda mais dúvidas, né? Então, acho que a gente usa muito a interação com o influenciador ali no momento, né? Aproveitando que a gente tem um conteúdo ao vivo, né? Porque Perfeito. até é para ser um conteúdo ao vivo onde Sim. a gente consiga flexibilizar. Então, a gente usa muito essa interatividade, a gente usa muito até ali no comecinho da live, né? Do pessoal, de onde vocês estão falando, né? Que cidades que a gente tem aqui e tal. Muito pro consumidor também entender ali que é uma troca, né? Não é só uma apresentação ali da live pro consumidor. E tem diversas dinâmicas, muitas vezes, que a gente faz e tudo mais. E até, às vezes, de pegar um pouquinho, né, sobre o consumidor que quer assistir, perguntar para eles nas redes sociais, o que vocês querem ouvir? Em quais temas vocês têm interesse em Que saber? legal isso. E usar muito isso também pra gente fazer as construções de calendário, né, de temas aqui que a gente leva. Então, tem muito sobre ouvir o que o legal. consumidor tem de necessidade. Então, vou trazer um exemplo. O cronograma capilar é um tema que tá, assim, bombando quando você fala de redes sociais. Muita gente tem muita dúvida, porque, né, sou a tem o prova passo a disso. passo, tem muita coisa ali pra conhecer. Então, é um tema que a gente via que surgia muito nas redes sociais. Então, a gente fez uma live focando nesse tema, sobre um passo a passo, com um expert que conhece bastante, que consegue explicar passo a passo e conectar com os produtos. Então, para você fazer nesse jeito, você tem esses produtos aqui. Se você quiser fazer dessa forma, é melhor, né, esse aqui. Se seu cabelo é mais de um tipo, de outro, né, você consegue ir direcionando. Então, é muito sobre aproveitar o que o seu consumidor tá pedindo também e trazer essa conexão, para que seja muito mais fácil ele fazer uma compra, né? E não ficar perdido ali no e-commerce, muitas vezes sem saber, eu deveria comprar esse aqui ou esse aqui, né? Que muitas vezes é o que acontece quando o consumidor tá navegando ali sozinho, né? Não, bem legal isso, porque eu acho que como a gente tá ao vivo, e é quase como se a gente tivesse, pelo ao vivo, construindo ali uma conexão direta com quem tá em casa, que não tá na loja, que não tá no e-commerce ou tá ali, mas ele tá tendo contato direto com vocês. E aí você tem vamos dizer, um feedback ali muito real, né? E se você souber aproveitar isso, você consegue não só ter o que você falou de outputs para falar de outros temas, etc. Mas muitas vezes eu acredito que deva gerar insights do tipo assim, caramba, eu nunca tinha pensado nessa dúvida que o meu consumidor possa ter. Ele tá me perguntando aqui no chat, mais de uma pessoa me perguntou, vamos trabalhar isso em outros canais, em rede social, no e-commerce, porque tô vendo que é uma dúvida que a gente não tinha mapeado na hora que a gente desenvolver esse produto, por exemplo, né? Com certeza. Eu imagino que isso deva ser muito rico para vocês. Super. Muitas vezes a gente tem uma live que apresenta sobre um determinado tema, mas tem consumidor perguntando, vocês vão falar de tal produto? Porque esse produto eu tenho dúvida, ou eu queria saber um pouquinho mais, queria saber como é que tá, Vai né? alimentando, né? E aí isso também às vezes gera insights pra gente de outros temas, né? Que muitas vezes a gente Bacana. não pensou e não definiu. Então, acho que é muito sobre ouvir ali também, né? Conseguir trazer, né? Consolidar tudo isso que tá sendo trazido, ouvir, interagir durante a live e o que não for durante a live também a gente levar de aprendizado. E acho que esse é um ponto legal de falar, assim, a gente tem todo um processo de estruturação das lives, né? Muito do pré-live, que nem eu falei, né? De definir, então, qual que é o calendário, né? Quais são os temas, qual que é o objetivo que a gente quer com essa live. E é a partir disso, então ela vai ser remota, vai ser presencial, qual que é o formato, quem que a gente vai trazer,
quem que faz sentido, né, Uhum. aqui. Então, quem que vai ser o nosso autor aqui pra atuar com a gente. A gente vai ter uma alavanca, não vai? Tem um cupom, né? O que a gente vai atrelar aqui? Então, tem toda essa estratégia um pouco do pré-live. Durante a live, a gente acompanha a live, né? Então, mesmo sendo remoto, a gente tá ali, né? Assistindo, com o time ali, né? Comentando, às vezes trazendo algumas ideias ali em tempo real pro próprio, né, apresentador, quem tá apresentando a live. E acho que um ponto super importante é muito do pós-live, né? Então, depois que a gente fecha a live, Isso é muito a importante. gente consolida muitos resultados. Então, tanto a parte ali mais das métricas, quanto também os aprendizados. Então, o que a gente vê que deu certo? Então, isso daqui foi muito legal, isso deu muito check. O que a gente tem de aprendizado, de oportunidade, que talvez para as próximas a gente possa inserir. E o que a gente já consegue trazer aqui para o que a gente já tá, né, desenhando aqui das próximas, que a gente já deveria mudar. Talvez já mudar um pouquinho a rota. E com isso vão nascendo N formatos novos, né? Então, eu falei um pouquinho de alguns, mas acabou que hoje a gente tem combinações de formatos que podem variar muito, né? Então, às vezes faz sentido para alguns temas fazer uma live mais rápida, outros uma live um pouquinho mais demorada, né? Então, quanto tempo é o ideal? Putz, não tem um tempo ideal, acho que é muito do objetivo que você quer trazer ali com aquela live e do quanto que também você conhece o seu consumidor para entender ali o que faz mais sentido para ele, né? Sim, total. Você acabou entrando numa pergunta que eu ia te fazer, que era justamente esse do pré, durante e pós, né? Acho que, eu não sei nem, eu até queria que você fosse sincera, porque eu acredito que no começo, lá quando vocês estavam com o social, talvez a mentalidade de vocês tenha sido exatamente o que a gente escuta muito, que é, qual que é o seu objetivo de live? Não, eu quero vender durante a live. E sim, isso é muito importante, mas a gente não pode deixar de pensar justamente no pós-live, que é tão importante quanto. A gente vê marcas tendo talvez 50%, 60% das vendas totais vindo do pós-live, mas que a origem foi aquele conteúdo, foi aquele momento da transmissão em si, que de repente, 1 hora de live a gente consegue desdobrar para 1 mês de conteúdo fazendo venda ali no pós-live, campanhas, etc, né? Então a gente acaba tendo esse processo de educação, de falar assim, vamos pensar no pré, que foi um pouco do que você falou, né? De divulgação, onde eu vou divulgar, onde esse público tá. O durante, você passou por cima, o Ju comentou mais superficial, e aí eu até queria te fazer uma pergunta de como que vocês trabalham esse durante. Vocês chegaram já a fazer algum tipo de campanha, por exemplo, durante a live tá rolando alguma campanha de divulgação do que está sendo falado na live, para as pessoas entrarem ali e de repente fazerem a compra ou entenderem, ou não, isso eu tô tirando da minha cabeça aqui agora e vocês nunca testaram. A gente já fez alguns testes com Tá. conectar muito o que está sendo falado na live com, por exemplo, o que são os focos no e-commerce e os focos nas redes sociais. Isso a gente faz bastante. Tá bom. De que as duas coisas, no final do dia, elas têm que se conversar, porque Sim. tudo é o contato com o consumidor, né? Então, a gente tem que ter uma estratégia ali, né, mais estruturada. Mas muito do que a gente faz o durante a live, que acho que é um pouco do que você, né, perguntou aqui, é muito sobre acompanhar. Então, não só acompanhar a transmissão da live em si, com oportunidades do que a gente pode mudar ali em tempo real, mas acompanhar muito dos dados. Então, muitas vezes a gente quer saber, eu tô falando desse produto, mas é ele que as pessoas estão navegando ali, né, estão olhando? Ou tem outros produtos que estão interessantes? Será que a gente deveria incluir outros produtos aqui também? Ou produtos que a gente vai falar mais pro final da live, vamos puxar mais pro começo, porque o pessoal tá perguntando muito no chat, né? Então, é um pouquinho sobre conseguir flexibilizar um pouco mais aqui os roteiros, né? Óbvio que a gente tem roteiros, óbvio que a gente tem objetivos aqui, mas você acaba flexibilizando um pouco mais e mudando, né, de acordo ali com o que os consumidores estão trazendo, né, com o que a gente acaba acompanhando ali durante a live mesmo. Que legal. Falando um pouco de resultado. E aí, se você não puder abrir algum número, por favor, sinta-se super à vontade, tá? Mas o que vocês já tiveram, assim, até... Mais uma vez, né? Vocês começaram de uma forma, foram melhorando isso, então eu imagino que isso tenha refletido bastante nos resultados. E até a gente conversando um pouquinho aqui antes, a Ju já me adiantou que eles estão crescendo muito até a frequência de transmissão que vocês estão fazendo, né? De quando vocês começaram para quando, para agora, por exemplo. Qual que é o tamanho desse crescimento? Vocês estão dobrando, triplicando ou não? A gente está fazendo o mesmo número de lives que a gente fazia antes, mas tendo um resultado melhor? Como que tá isso? Boa. De 2023 para 2022,
a gente dobrou o número de lives. Então, 22 foi o ano que a gente começou ali, né, no primeiro semestre. Então, com aqueles testes mais espaçados e tudo mais, a gente acabou, né, focando ali muito mais em entender o formato e não tanto na quantidade. Quando a gente entendeu melhor o formato, né, e chegou aqui nessa combinação toda que eu fui comentando, para 23 a gente dobrou. Então, a gente tá falando de muito mais lives aqui, então até de um esforço muito maior dos próprios times. Quantas lives vocês fazem, assim, essa frequência? É semanal, é quinzenal? Como que tá isso? Depende bastante da marca. Tá bom. Então, algumas marcas a gente entende que já tem uma frequência um pouco maior, né? Aqui que tem um público já que espera um pouco mais isso. Então, tem marcas que a gente tá falando de lives semanais, tem marcas que a gente faz mais quinzenais, tem marcas que a gente faz um pouco mais pontual, porque ainda não tem um formato tão estruturado que a gente tá entendendo. Então, varia um pouquinho, né? Como eu falei, aqui dentro do grupo a gente tem várias marcas diferentes e tem muito desse ponto de ler o público, testar e aí ir moldando, né? Então, a gente não tem uma frequência definida para tudo. A gente tem aqui formatos diferentes também para cada marca, né? Que isso varia bastante. E acho que um ponto legal é que para 24 a gente aumenta mais 50% a quantidade de lives. Então, a gente tá falando aqui de um crescimento ainda maior quando a gente compara ali quando começou. Da gente garantir até porque a gente tá, né, olhando aqui para mais marcas também aí esse ano, né? Então, a tendência é exatamente que a gente continue crescendo aqui, né, com a quantidade. Perfeito. E aí, quando, enfim, você está à frente do e-commerce, e aí tentando explorar um pouquinho mais esses números para trazer um pouco para a audiência a importância dessa estratégia, né? Quando a gente compara, né, uma estratégia, por exemplo, de conversão numa live ou do e-com, vocês já conseguiram mapear isso de qual que é o impacto, se é melhor ou pior, como que é isso? Super. O que a gente vê é que quem tá assistindo a live, a taxa de conversão é 2 vezes maior do que a do e-commerce, digamos assim, num dia padrão, né? Isso é uma Então, média, a gente né? É uma média. É claro que tem lives que a gente acaba passando um pouco, tem lives aqui dependendo do formato, né, e do objetivo, que é um pouco menos, dependendo também muitas vezes da data que a gente tá fazendo. Então, tem várias variáveis, tá? Então, aqui é uma média olhando para um histórico ali, quando a gente fala principalmente do ano passado. A gente tem aqui, então, o dobro de uma taxa de conversão do que a gente tem no e-commerce aqui médio também, né? Tá bom. Então, esse é um ponto que você, né, analisando ali, obviamente que o número em si, muito legal, né? Mas daí o que tá por trás disso? Perfeito. É muito do consumidor entender mais sobre o produto e tá muito mais propenso a fazer uma compra. Naquele momento que ele tá conhecendo mais, tendo mais informações, sabendo como usa, sabendo de uma alavanca, né? Aí depende aqui né, do objetivo. Mas isso faz com que o consumidor compre ali, né, naquele momento, diferente talvez de quando ele entra no e-commerce, tá navegando sozinho e tem um monte de dúvida que não sabe responder e acaba saindo, né? E acaba saindo ali da jornada que já tá dentro da sua marca. Né? Perfeito. No começo a gente falou um pouquinho também desse entendimento que vocês tiveram de trabalhar não só no social, né, o social commerce ali em si, mas também fazer essas lives dentro do e-commerce de vocês. Vocês conseguem já diferenciar esse resultado também? Onde a taxa de conversão, por exemplo, é maior? Ou a diferença entre eles? Acho que é legal para o público entender também, porque é um tema que até a gente discute muito aqui internamente, com vocês também, que é o social commerce não exclui o live commerce em si. E aí, só para entender também, quando eu falo live commerce, a estratégia de vender, por exemplo, dentro do próprio e-commerce ali, né? A gente tem a transmissão passando dentro do próprio e-commerce do cliente, enfim, da empresa. São estratégias diferentes, né? Do social para quando esse público está já fora ali da rede social. Se puder falar um pouquinho de números também, se vocês já tiverem, e um pouco de como vocês entendem essa estratégia, eu acho que é muito legal, porque é uma dúvida recorrente. Não, perfeito. Acho que como eu comentei antes, a gente usa a estratégia de complementariedade, né? Então, a gente tem ali a transmissão que acontece nas redes sociais e a gente tem a transmissão dentro do e-commerce. O que a gente vê, né? Quando a gente fala de redes sociais, você tem um volume muito grande de pessoas engajadas, assistindo, interagindo, mandando pergunta, né, no chat e tudo mais. Mas como a jornada ali dentro da compra é um pouco mais difícil, porque o consumidor no final do dia ele tá assistindo, ele tem que sair, né, da transmissão, para daí entrar no seu e-commerce, né, e fazer uma compra. Então, com isso, a gente tem algumas fricções na jornada, né? Perfeito. Então, a conversão, ela não acaba
dobrando quando a gente fala desse público. Mas é um público muito volume. Por outro lado, as pessoas que já estão no e-commerce, primeiro, já têm uma propensão maior, porque elas já estão navegando ali, né, no seu site, no seu app, para poder comprar e entender mais os produtos. E quando elas estão assistindo a live, elas daí tendem a comprar um pouco mais, né? Então, a conversão cresce. Mas é um volume um pouco menor. E é um volume de pessoas também que já conhecem da marca, né? Que já estão ali um pouco mais próximas, já conhecem um pouquinho mais do produto. Então, automaticamente, por isso que a gente entende também que as duas estratégias são complementares. Sim, porque uma elas você não tá se falando... excluem de forma Elas não se alguma. excluem. Você não precisa escolher um ou outro, né? E aí, lógico, de novo, tudo que eu tô falando aqui é muito a depender da marca, do negócio, dos objetivos, né? Do segmento também, então isso muda bastante. Então, acho que é importante ir testando para poder ir entendendo se esse formato faz sentido ou se é outro formato, né? Mas pra gente é muito nessa linha aqui de ser complementar, né? Perfeito. E uma coisa muito legal que eu acho é falando do pós. A gente até tava falando do pré, durante, a gente acabou não falando do pós. É um pouco mais a fundo. Quando a gente fala de, por exemplo, fazer essas lives dentro do e-commerce de vocês, né? E aí, para acessar essa live, eu preciso deixar um nome, um e-mail, enfim, às vezes o telefone, dependendo da estratégia da empresa, do que ela quer perguntar ou não, né? E acho que isso torna também muito rico e estratégico para a empresa, né? Que é algo, como você falou, de forma alguma eu vou excluir o social, porque eu tenho um volume muito grande, mas obviamente o Instagram, a Meta ali, não vai te entregar o que ele tem de mais valioso, que é a informação dessas pessoas, de quem são, né? E-mail delas, etc., porque eles querem que essa pessoa fique ali. E aí, quando você tem uma estratégia essa complementar, ali no seu e-commerce, pegando informação dessas pessoas que, de repente, não são clientes ainda, estão navegando ali, não compraram nada, então, por exemplo, o Boticário ainda não sabe a informação dela, mas ela assistiu a live e deixou a informação dela ali. Eu acho que isso torna muito forte e importante para um pós-live, né? Vocês têm trabalhado isso? De que forma? Enfim, acho que seria legal contar um pouquinho também. Com certeza. Acho que no final do dia, sempre que a gente fala de base de clientes, é importante. Sim. E a gente tá falando de uma base de clientes que tem interesse em conhecer mais da marca, porque tá ali, né, se propondo a parar um Investiu o tempo tempo, dela para um momento acessar. para assistir, né, para interagir com a marca e tudo mais. Então, acho que é uma base muito valiosa nesse sentido. Então, muito do que a gente troca aqui, né, com os times que ajudam a gente a poder conectar com essa base, se a gente vai fazer uma live ali depois, por que não impactar essa base, né? Trazer aqui, divulgar uma live seguinte com, né, essa comunicação, sabendo que são pessoas que já têm uma predisposição a assistir a live. Então, a gente usa muito nesse sentido de trazer o consumidor, né? Chamar o consumidor, e aí o ponto da frequência entra muito de novo aqui. Então, se você tem uma frequência onde você vai ter conteúdos novos para mostrar, para gerar ali para essa base, você tá trazendo uma base aqui que cada vez tende a ficar um pouco mais fiel até, né? E tá mais perto aqui, mais presente no dia a dia, né? Perfeito. E acho que dá a possibilidade até de fazer campanhas, né? Vou recuperar carrinho. A Ju colocou ali o perfume tal e não executou a compra. Vou abordar ela, assim como a Bia, que também fez um movimento parecido. Eu coloco elas num grupo ali, numa campanha e faço isso. Acho que isso é muito importante, né? A gente tem alguns números aqui que a gente enxerga clientes tendo 50%, 60%, 70% das vendas totais ali no pós-live e não durante a live. E aí muitas vezes as pessoas ainda continuam pensando, não, eu vou vender na live e é isso que importa. E aí não desenham até essa estratégia do pós-live, que é muito importante. Com né? certeza. E tem muito do perfil de consumidor que assiste a live, muitas vezes gera um interesse, mas ele volta Sim. para comprar às vezes depois. Sim. Não necessariamente ele vai fazer a compra ali naquele momento. Perfeito. E não deixa de ser uma forma de você atingir esses consumidores também, né? Então, muitas vezes não necessariamente todos esses formatos a gente vai conseguir metrificar, colocar isso, né, na ponta do lápis ali, mas não deixa de ter sido um impacto, né? Toda vez que a gente fala de conteúdo também, esse impacto acaba acontecendo naturalmente. Isso. Quando ele não vai na loja, no caso de vocês que tem a franquia, então ele vê, despertou interesse, vê como ficou na pele, que nem você trouxe, né? E aí, putz, eu vou lá na loja comprar, ou ele tá no shopping, aproveita para comprar, alguma coisa assim. Perfeito. Então isso é muito legal. É difícil metrificar, mas eu acho que com certeza tem um impacto bacana. Indo para um outro tema aqui, que está conectado com tudo isso que a gente falou, obviamente, quando a gente fala de varejo, a gente está falando de ROI, não tem como fugir disso. A gente sempre vai ver as pessoas fazendo conta ali de quanto que está custando a live em si, quanto que eu estou investindo, quanto que isso está me trazendo, no que compensa eu colocar o dinheiro aqui.
E aí eu sei que existem N maneiras, e com certeza ao longo dessa jornada que vocês tiveram de anos ali fazendo live commerce, vocês já entenderam formas de otimizar isso para gerar ROI, né? Se puder contar um pouquinho, algumas dicas que vocês têm aí para ajudar o pessoal a entender como otimizar esse investimento numa live commerce, seria muito legal. Perfeito, Gui. Acho que assim, tem um ponto que eu falei muito, né? Acho que eu bati bastante nessa tecla, que é a questão dos formatos. Sim. Então, isso, né, automaticamente aqui faz com que você tenha diversas formas de investimento, né? Mais investimento numa live ou menos, que no final do dia traduzem ROI, né? Porque o quanto você está tendo de retorno aqui versus o que você está investindo. É um pouco sobre isso. E tem outras estratégias também. Então, muito do conteúdo, por exemplo, que a gente grava, às vezes numa live, né? Ali presencial, que são conteúdos super ricos, você pode reutilizar para outras coisas. Então, a gente usa muitas vezes nas próprias redes sociais para mostrar algum produto, né? Falar de alguma categoria específica. Dentro do e-commerce mesmo, você pode reutilizar esses produtos, né? Fazer cortes ali, o que a gente chama de short videos, né? Onde você faz cortes ali das lives e traz, né, essas informações para os consumidores. Dependendo da marca, as marcas podem ter blogs, às vezes, de conteúdo, né? Sobre produto, sobre, né, interações ali com o consumidor. E esses conteúdos também podem estar ali dentro, né? Então, é muito sobre você reutilizar. É muito sobre você usar a própria live dentro do e-commerce. Então, muitas vezes a gente tem ali lives que ficam gravadas, que a gente traz para dentro do e-commerce, e vão ter pessoas ali navegando que muitas vezes vão parar de novo para assistir essa live e pode acabar gerando muito do que a gente falou, né? O pós-live ali, gerar uma nova venda, né? Que muitas vezes também, de novo, não vai estar 100% metrificado que é sobre isso, mas até para você poder fazer essa reutilização e otimizar aquilo que você já está usando. Então, a gente tem muito aqui dessa estratégia aqui de otimizar aquilo que a gente já está gravando, né? Aquilo que a gente já está usando. E tem uma estratégia também que é interessante aqui para testar, que são das retransmissões. Então, às vezes a gente pode gravar uma live, né? Fazer ali ao vivo. E em outro horário, em outro momento, retransmitir. Se foi uma live que gerou muito interesse, né? Se tem outros consumidores ali propensos também a assistir. Claro, é num formato diferente, não tem aí a interação muito do ao vivo, né, do que a gente falou, mas não deixa de ser um conteúdo que você tá expondo ali para os consumidores da marca também estarem por dentro, né? Sim. Acho que até quando a gente pensa em e-commerce, a gente está cada vez mais... as pessoas estão entendendo cada vez mais que o e-commerce não necessariamente ele precisa ser tão frio como ele sempre foi, né? Então, o vídeo eu acho que está tomando cada vez mais espaço dentro dos e-commerce, não só em live em si, mas... eu ter aquele vídeo curto mostrando o caimento daquela roupa, no caso, ou como fica na pele determinado produto, no caso de vocês. E aí eu acho que isso ajuda muito a gente trazer essa humanização para dentro do e-commerce, né? Você falou um pouquinho dessas retransmissões. Vocês acabam fazendo essas retransmissões dentro do e-commerce em si ou em... eu faço no Instagram e depois eu passo no e-commerce ou vice-versa? Como que é um pouco essa estratégia? No final, acaba dependendo um pouquinho de live para live, né? Tá Aí bom. entra de novo no ponto que eu falei, né? Do objetivo, do tema, dependendo do que a gente quer passar. Que, putz, às vezes você retransmite uma live de lançamento, não necessariamente faz muito sentido, né? Dependendo da estratégia. Então, tem um pouco sobre avaliar, né? O que faz sentido. E tem lives que a gente retransmite só na rede social, tem lives que a gente retransmite usando dentro do e-commerce. Então, às vezes nas duas, complementaridade de novo que eu falei ali, né? De chegar no consumidor. Então, depende um pouquinho aqui do que a gente entende que tem oportunidade ainda. Tá. E aí, esse tipo de decisão, acho que o que é legal é que a gente vai tomando de acordo com esse pós-live, né? Então, a gente fez a live, fez muito sentido, teve muita coisa que deu muito certo. Acho que esse material tá rico pra gente reutilizar, né? Pra gente usar para um time, para outro time, para uma retransmissão. Então, vai muito de você ter esse tempo também do pós-live ali, de parar e fazer essa análise do que foi bom, né? O que deu certo, o que não, e o que tem oportunidade ainda, que dá pra gente remodelar pensando nas próximas. Né? Eu acho que tudo isso que você trouxe está muito ligado a dados. Né? Acho que em vários momentos aqui da conversa a gente acabou pincelando alguma coisa de dados. Acho que você tá batendo muito numa tecla que é muito importante, que é testar. E muito isso, eu acredito, também seja ligado a colher informações de dados, de como está desempenhando ou não, enfim. E aí, pensando um pouquinho nisso, quais dados que vocês acompanham de perto durante uma live? Não precisa ser exatamente na live em si, mas a gente pode englobar a estratégia como um todo do pós também. Mas acho que seria legal trazer um pouco desse contexto e da importância, né, da gente usar a transmissão ao vivo, live commerce, live shop, para
ter mais dados. Se puder contar pra gente um pouquinho do que vocês acompanham mais de perto. Boa. Acho que assim, tem os dados mais óbvios ali, que acho que todo mundo acaba, né, absorvendo logo quando a gente pensa em live commerce. Então, claro que receita, né, pedidos, a própria taxa de conversão que eu comentei aqui. Então, é um indicador que a gente acaba acompanhando bastante. A gente fala muito sobre a utilização da alavanca. Então, se a gente colocou um cupom de desconto naquela live, quanto que ele foi utilizado de fato, né? Será que as pessoas que estavam ali utilizaram ou muitas vezes nem entenderam que era um cupom que dava para usar? Então, isso acontece muito dependendo da forma que a gente comunica, né? Então, tem um pouquinho sobre a utilização. Se a gente tá falando de uma live focada em clique retire, né? O quanto da live ali as pessoas usaram essa modalidade, o quanto que fez sentido, então, para o consumidor. Quais foram os produtos mais vendidos? Eles estão atrelados a alguma ordem que a gente falou na live? Então, será que teve mais gente que pegou os primeiros ali e já comprou? Não. Eles, né, às vezes são mais aleatórios. Tem produtos fora os que a gente falou na live que as pessoas também acabaram comprando. Muitas vezes, eu já sei que eu preciso disso, vou aproveitar aqui para comprar. Então, muitas vezes a gente aumenta, né? A gente pode falar de ticket médio, então aumenta o ticket médio nesse formato. Então, acho que tem os indicadores ali mais tradicionais, que nem a gente falou, e aí, obviamente, o ROI acaba entrando nisso também, né? Então, quanto que a gente investiu pro quanto que a gente está trazendo de retorno e, consequentemente, todos esses insights aqui da live em si, né? Que daí vão ser um pouquinho mais específicos em relação àquilo que a gente tá trazendo, né? Sim, e vocês fazem todo esse controle de, vamos dizer, são hipóteses que vocês criam e avaliam no pós-live com base em dados, né? E não no achismo, basicamente. Perfeito. É isso. É exatamente isso. E aí a gente sabe que talvez esse formato deu certo, faz sentido repetir, porque ele também vai alavancar um outro, né, um outro indicador aqui. Deu certo, mas não do jeito que a gente imaginava. Então, talvez tenha alguma coisa que a gente possa repensar, né? Perfeito. Eu acho que a gente pode ir encerrando aqui, indo pro fim. E aí eu queria que a gente voltasse àquela pergunta que a gente fez lá em cima, se é mito ou não a questão do live commerce, ou do live shop, dar certo no Brasil, que é algo que a gente escuta muito, né? Que a gente comentou, na China dá certo, mas no Brasil não vai dar. Acho que é uma opinião da Ju em si. Dá certo ou não dá, Ju? Assim, acho que se a gente for olhar, claro, as lives começaram na China, né? Foram crescendo aqui em outros países e acho que fazendo uma comparação, obviamente, a China está muito mais na frente em representatividade em relação ao e-commerce, mas o potencial que isso tem aqui dentro do Brasil, com os nossos mercados, em diversos segmentos, de trazer essa humanização, da gente estar mais próximo, mais presente no dia a dia do consumidor, de tirar dúvidas do consumidor, que muitas vezes não é óbvio, né, ali, de quando a gente fala de um canal digital que passa a informação, mas talvez não responde tudo que o consumidor precisa, diferente de uma loja que você tem um consultor ajudando, né, auxiliando na compra, a live pode fazer um pouquinho desse papel, né? Então tem uma oportunidade grande, tem provavelmente uma necessidade desse consumidor, e aí dependendo de cada segmento, de estar mais próximo. Então, acho que assim, a minha opinião, resumindo tudo, é que a gente tem um potencial muito grande de crescer ainda. Eu acho que o Brasil ainda não internalizou tudo que, né, ou talvez outros países já estão avançando, mas o potencial é muito grande. Porque a gente não tá falando sobre, num país funciona e no outro não. Eu acho que é muito sobre entender o consumidor e trazer para dentro do seu negócio ali, né, um formato diferente, que tem um conteúdo muito rico, que tem, né, um formato ao vivo com interação, de tudo que a gente já, né, repetiu aqui várias vezes, que pode trazer um benefício para o seu consumidor diferenciado. Perfeito. E acho que quando a gente olha para live commerce, a gente está falando da influência de outras tecnologias também, né? A gente está falando do e-commerce em si, a gente está falando de meios de pagamento, e acho que tudo isso tem muito espaço ainda para crescer no Brasil. Né? A gente ainda, quando a gente olha para Estados Unidos, China, etc., a gente está atrás deles em todos esses quesitos de e-commerce, tecnologia de meio de pagamento. A própria internet, de todo mundo ter acesso, uma boa internet ou não. E a gente está evoluindo, sim, no Brasil muito com isso. Eu acho que isso também ajuda a impulsionar muito os resultados em live commerce, das pessoas entenderem cada vez mais e conseguirem utilizar da melhor maneira. Né? Perfeito. Mais algum ponto, Ju? Senão eu vou fazer a pergunta final aqui para você. Não, acho que podemos ir para a pergunta final. Acho que é mais a gente deixar, como de costume, deixar um recado. Como a gente falou muito de live commerce, eu queria que você deixasse um recado para quem está começando, ou quem começou e ainda não está tendo sucesso, que a gente sabe que acontece, a gente conversou disso durante aqui o nosso papo. Então, deixa uma mensagem para esse pessoal aí. O que você gostaria de deixar para eles? Bom, eu acho que eu traria 2 dicas aqui principais que vai, acho que conectar com tudo que a gente foi falando. Acho que a primeira é, identifique qual que é a necessidade do seu consumidor. O que o seu consumidor precisa que ele não tem.
Então, tô falando de um segmento, muitas vezes, que eu tenho um canal digital, né? Tenho um e-commerce, mas eu não tenho loja física. Então, eu não consigo mostrar pro meu consumidor como é que é o produto. Eu não consigo trazer, talvez, os benefícios da melhor forma, né? Ali numa página fria de produto. Muitas vezes eu não consigo mostrar, experimentar o produto. O consumidor tem dificuldade de saber, putz, mas como é que eu uso, né? Como é que eu experimento? Qual que é a melhor forma? Então, para quem não tem loja física, por que não atuar na live commerce? Ela pode sanar essa necessidade. Então, para mim, é muito sobre identificar essa necessidade do seu consumidor e conectar isso com a estratégia de live. Como que a live vai ajudar a minimizar essa necessidade? Porque sempre que a gente fala de live, não é estratégia pela estratégia de sair fazendo, né? Ela tem que ter um benefício para o consumidor, senão, por quê, né? Por que o consumidor vai parar ali alguns minutos do dia dele para assistir, né? Para estar presente. Então, acho que eu traria esse primeiro ponto. Então, identifique a necessidade, conecte com a live, garanta que isso vai estar como core, né, como ponto principal da sua live. E o segundo ponto, que eu falei várias vezes aqui ao longo da live, do nosso podcast, que é testar. Testar, errar, descobrir um novo formato, trazer, né, uma nova perspectiva. Então, você vai testar, vai descobrir que não deu certo. Vai testar de novo um outro formato, talvez não é por aí, mas vai começar a se aproximar. Então, eu acho que é testar diferentes formatos e entender o que funciona para o seu público. O que o seu público quer, né? O que a sua marca talvez conecta com esse consumidor. Muitas vezes é diferente do que outras marcas. Então, quando eu falo de testar, acho que muitas coisas que a gente foi contando aqui podem funcionar para as marcas do grupo. Sim. Não necessariamente vão funcionar para todos e para todos os segmentos, né? Então, é sobre testar, parar, analisar, aprender com o que foi testado e refazer o teste, né? Voltar aqui. E tentar que isso seja o mínimo de esforço, né? Para que você possa ir voltando e reaprendendo, para não sair, né, ali com um ROI também, que dure muito tempo ali, Sim. que ele não seja positivo. Então, acho que eu traria essas 2 dicas para quem tá começando ou para quem ainda não viu tanto resultado. Eu acho que focar nesses 2 pontos pode ter um potencial grande aí de crescer. Ótimo. Acho que é isso, gente. Ju, obrigado. Obrigada a vocês. De verdade, acho que foi muito rico. Acho que daria pra gente ficar aqui muito mais tempo. Eu sei o quanto essa estratégia é grande lá dentro do grupo, tem outras áreas usando, mas acho que deu pra a gente falar sobre muitos aspectos importantes e dúvidas que a gente escuta aqui, tá? Então, obrigado. Obrigado a todo mundo que tá assistindo a gente e fiquem atentos aos próximos episódios de Over the Cast. A gente vai ter muita coisa boa e novidade aqui pra vocês, tá bom? Tchau, tchau.